O balanço suave das ondas fazia a lancha dançar sobre a superfície azul esverdeada do mar, enquanto o reflexo dourado do sol de março criava pequenos diamantes cintilantes na água. O cheiro salgado da brisa misturava-se ao aroma de protetor solar e ao combustível do motor, uma combinação que definia perfeitamente as manhãs de verão em Angra dos Reis. Era 12 de março de 2018, uma segunda-feira que prometia ser perfeita para a navegação. Marcelo Siqueira ajustou o boné e verificou novamente o GPS da embarcação. Aos 34 anos, ele conhecia essas águas como poucos. Havia crescido em Paraty e passado incontáveis fins de semana explorando as 365 ilhas da região. Ao seu lado, Renata Prado terminava de aplicar protetor solar nos braços bronzeados, sorrindo com aquela empolgação genuína de quem descobria um novo lugar a cada curva do litoral. "Olha só isso, amor", disse ela, apontando para a ilha grande ao longe, suas montanhas cobertas de mata atlântica emergindo majestosamente do oceano. Parece que saiu de um cartão postal. Renata, de 31 anos, publicitária em São Paulo, havia se mudado para o Rio apenas 6 meses antes. O relacionamento com Marcelo era ainda novo, mas intenso. Eles se conheceram durante um evento de vela na Marina da Glória, e desde então não conseguiam ficar longe um do outro. Este era o primeiro passeio solo dos dois pelas ilhas, longe dos roteiros turísticos tradicionais. A lancha de 23 pés, um Phantom 230 branco com detalhes azuis, cortava as águas calmas da Baía da Ribeira com facilidade. Marcelo havia planejado um roteiro especial. Começariam pela ilha de Cataguases, depois seguiriam para algumas ilhotas menores que ele conhecia desde a adolescência. Lugares onde poderiam ancorar em águas cristalinas, fazer snorkel e almoçar a bordo. "Primeira parada em 20 minutos", anunciou ele, acelerando suavemente. O motor Yamaha de 200 HP respondeu com um ronco satisfatório. Às 9h47, Renata enviou uma foto para sua irmã em São Paulo via WhatsApp. A imagem mostrava os dois sorrindo na lancha, com o mar aberto ao fundo e algumas ilhas distantes emoldurando a cena. "Dia perfeito para conhecer o paraíso", escreveu na mensagem. Às 10h15, ancorados próximos à ilha de Cataguases, eles mergulharam nas águas transparentes. Marcelo conhecia um pequeno banco de areia submerso onde os peixes tropicais se concentravam, uma espécie de aquário natural que poucos turistas conseguiam encontrar. Renata ficou encantada com a diversidade. Peixe-borboleta, garoupa, sargentinho e até mesmo algumas raias que passaram placidamente pelo fundo arenoso. O casal almoçou na lancha por volta do meio-dia, sob um sol forte mas suavizado pela brisa constante. Sanduíches preparados em casa, cerveja gelada no isopor e a vista deslumbrante das montanhas cobertas de floresta. Era o tipo de momento que faz a vida valer a pena. "Para onde vamos agora?", perguntou Renata, já ansiosa pela próxima descoberta. "Tenho uma surpresa", respondeu Marcelo, consultando novamente o GPS. Existe um Recife isolado que meu pai me mostrou quando eu era criança. Fica mais ao sul, numa área bem preservada. Pouquíssima gente conhece." Às 13h20, eles levantaram âncora e seguiram em direção ao sul, contornando pequenas ilhotas desertas. A paisagem ia se tornando mais selvagem a cada milha náutica. As ilhas maiores davam lugar a formações rochosas menores, cobertas apenas por vegetação rasteira e habitadas por aves marinhas. Às 13h35, Renata enviou sua última mensagem, uma foto dos dois na lancha, com uma pequena ilha rochosa ao fundo, acompanhada do texto: "Descobrindo lugares que nem existem nos mapas." A partir desse momento, os celulares de Marcelo e Renata não registraram mais nenhuma atividade. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As águas, antes calmas, começaram a ficar ligeiramente mais agitadas com a mudança das marés. Em algum lugar entre as ilhas desertas de Angra dos Reis, uma lancha branca com 2 ocupantes simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas questões que levariam anos para serem respondidas. A primeira pessoa a perceber que algo estava errado foi Marina, irmã de Renata. Por volta das 18h30, ela tentou retornar a ligação da irmã e foi direto para a caixa postal. Estranho, mas não alarmante. Talvez elas estivessem em uma área sem sinal. Foi apenas às 20h15,
quando Marcelo não apareceu para o jantar na casa dos pais em Paraty, que o primeiro alarme real soou. Dona Isabel, sua mãe, ligou para o celular do filho repetidas vezes, sem sucesso. Seu Joaquim, pai de Marcelo, tentou manter a calma inicial. Deve ter parado em alguma ilha para ver o pôr do sol, disse a esposa. Você sabe como ele é, perde a noção do tempo quando está no mar. Mas quando meia-noite chegou e não havia notícias, a família Siqueira tomou uma decisão. Acionaram a Capitania dos Portos. A operação de busca começou oficialmente às 5h30 da manhã do dia 13 de março. 2 lanchas da Marinha, uma aeronave e embarcações de pescadores locais iniciaram um pente fino pelas águas entre Angra dos Reis e Paraty. O capitão dos portos, Luiz Fernando Santos, coordenava as operações a partir do centro de controle. Temos uma área de busca de aproximadamente 150 milhas náuticas quadradas, explicou a família. Com base na autonomia da lancha e nas últimas coordenadas conhecidas, eles podem estar em qualquer lugar dentro desse perímetro. Marina chegou de São Paulo no início da tarde, com os olhos inchados de chorar e uma pasta cheia de impressões das últimas mensagens da irmã. A análise das torres de celular mostrava que os aparelhos de Marcelo e Renata haviam perdido sinal na região sudoeste de Angra, próximo a um conjunto de ilhas menores conhecidas localmente como Pedras do Inferno, formações rochosas traiçoeiras que mudavam de aspecto conforme a maré. Meu filho conhece essas águas de cor, repetia seu Joaquim para qualquer um que quisesse ouvir. Ele não cometeria erros básicos de navegação. Não é possível. Dona Isabel permanecia em silêncio, abraçada às fotos do casal, como se pudesse trazê-los de volta através da força do olhar. No terceiro dia de buscas, pescadores da região se juntaram voluntariamente à operação. Barcos de todos os tamanhos, desde pequenas canoas até traineiras, vasculhavam cada enseada, cada recife, cada praia isolada. O mar, normalmente generoso com esses homens, agora guardava seus segredos com uma teimosia cruel. Em 40 anos pescando por aqui, eu nunca vi o mar tão quieto sobre um desaparecimento, comentou seu Benedito, um velho pescador da Ilha Grande. Geralmente, quando alguém some, a gente encontra alguma coisa, um pedaço de madeira, um colete, alguma coisa. Mas agora é como se eles nunca tivessem existido. A primeira semana passou sem vestígios. A segunda semana trouxe chuvas intensas, que interromperam as buscas por 2 dias consecutivos. Quando o tempo melhorou, as correntes marítimas já haviam mudado completamente, espalhando qualquer destroço possível por uma área ainda maior. Marina instalou-se em um hotel em Angra e passou a coordenar uma campanha nas redes sociais. Cartazes com fotos do casal foram espalhados por toda a região. A hashtag Encontre Marcelo e Renata ganhou milhares de compartilhamentos. Grupos de mergulhadores voluntários se organizaram para explorar pontos mais profundos. Mas o mar permanecia mudo. No primeiro mês, chegaram dezenas de pistas falsas. Um pedaço de fibra de vidro encontrado na ilha de Jaguanum acabou sendo de uma embarcação naufragada há anos. Uma boia salva-vidas, avistada próximo à ilha de Sandri, pertencia a um barco de pesca, que havia perdido equipamentos semanas antes. Cada falso alarme era uma montanha-russa de esperança e desespero. Os pais de Marcelo envelheceram 10 anos em 2 meses. Seu Joaquim passou a sair todas as manhãs em sua própria lancha, percorrendo os mesmos pontos repetidas vezes, como se a persistência pudesse forçar o oceano a devolver seu filho. Dona Isabel parou de cozinhar. A comida não tinha mais sabor quando faltavam 2 pessoas à mesa. Marina tirou licença do trabalho e praticamente se mudou para Angra. Ela conhecia de cor cada pedra, cada ilha, cada recife da região. Conversava diariamente com pescadores, mergulhadores, donos de pousada, guias turísticos. Qualquer informação, por menor que fosse, era investigada. No 6º mês, as buscas oficiais foram suspensas. O caso permaneceria aberto, mas não havia mais recursos para operações ativas. A Capitania dos Portos classificou o ocorrido como desaparecimento em águas territoriais com causa indeterminada. Isso não significa que desistimos, explicou o capitão Santos às famílias. Significa que agora dependemos de informações da comunidade local
e de eventuais achados casuais. Marina se recusou a aceitar. Organizou buscas independentes todos os finais de semana por mais um ano. Contratou empresas particulares de mergulho. Ofereceu recompensas para pescadores. Consultou videntes, embora sua racionalidade rejeitasse qualquer coisa que não fosse baseada em fatos concretos. Gradualmente, porém, a vida foi retomando seu curso cruel. Os amigos voltaram às suas rotinas. Os familiares aprenderam a conviver com a ausência. Os cartazes desbotaram nas paredes dos comércios locais. Novos casos ocuparam a atenção da imprensa. 5 anos se passaram. Marina havia voltado para São Paulo, mas continuava mantendo contato com alguns pescadores de Angra. Seu Joaquim ainda saía ocasionalmente para o mar, mais por hábito do que por esperança. Dona Isabel aprendeu a sorrir novamente, embora seus olhos nunca mais recuperassem o brilho de antes. O caso Marcelo e Renata havia se tornado mais uma das muitas tragédias que o mar brasileiro engole em silêncio todo ano. Mais uma história contada em voz baixa nos bares da região, sempre precedida pela frase: "Você se lembra daquele casal que sumiu há uns anos?" Até que, em uma manhã de setembro de 2023, um drone mudou tudo. O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, INEA, havia iniciado em 2023 um ambicioso programa de monitoramento da biodiversidade marinha usando drones de longo alcance. O projeto visava mapear recifes de corais, bancos de algas e áreas de reprodução de tartarugas marinhas em regiões de difícil acesso. Era uma terça-feira, 19 de setembro de 2023, quando o biólogo marinho Daniel Carvalho programou uma missão de rotina. O drone DJI Matrice 300, equipado com câmera de alta resolução e sensores térmicos, deveria sobrevoar uma área de aproximadamente 50 km² ao sul de Angra dos Reis, incluindo várias formações rochosas isoladas que raramente recebiam visitantes. Daniel havia tomado o café da manhã cedo em sua base temporária na Ilha Grande e estava ansioso para completar o mapeamento de uma região que os mapas oficiais descreviam apenas como recifes diversos. Às 8h15, o drone foi lançado e começou sua rota programada, voando a 80 metros de altura. As primeiras 2 horas de voo transcorreram normalmente. O equipamento registrava imagens detalhadas de formações coralíneas, cardumes de peixes tropicais e algumas tartarugas que se alimentavam em águas rasas. Daniel monitorava tudo em tempo real através de uma tela de alta definição, ocasionalmente ajustando a rota para capturar ângulos mais interessantes. Às 10h47, o drone chegou a um recife isolado que os mapas identificavam apenas como Pedra do Meio, uma formação rochosa de aproximadamente 200 metros de comprimento, situada a quase 8 quilômetros da ilha habitada mais próxima. Era um lugar esquecido, batido constantemente pelas ondas e inacessível durante a maior parte do ano devido às correntes. Foi então que Daniel viu algo que fez seu coração disparar. "Não pode ser", murmurou, inclinando-se em direção à tela. Nas imagens que chegavam em tempo real, parcialmente submerso entre as pedras do Recife, havia o que parecia ser o casco branco de uma embarcação. O ângulo da câmera não permitia ver detalhes, mas a forma e o tamanho sugeriam uma lancha de médio porte. Daniel imediatamente pausou a missão automática e assumiu o controle manual do drone, aproximando-o cuidadosamente do local. As rajadas de vento próximas ao Recife dificultavam a manobra, mas ele conseguiu estabilizar o equipamento a cerca de 30 metros de altura. O que viu em seguida fez suas mãos tremerem nos controles. Espalhados pelo Recife, semi-enterrados na areia e entre as rochas, havia destroços que claramente pertenciam a uma embarcação. Pedaços de fibra de vidro branca, o que parecia ser um assento, fragmentos de material que poderiam ter sido um para-brisa. No centro dessa dispersão de destroços, parcialmente coberto por algas e cracas, o casco principal da lancha. Daniel ativou imediatamente o modo de gravação em alta resolução e começou a documentar tudo meticulosamente. Cada ângulo, cada detalhe visível, cada fragmento espalhado. Suas mãos ainda tremiam, mas sua experiência profissional assumiu o controle. O drone capturou imagens que mostrariam, posteriormente,
Detalhes arrepiantes. O número de registro da embarcação, parcialmente visível no casco, começava com RJ, seguido de dígitos que, mesmo corroídos pelo tempo e cobertos por vida marinha, ainda podiam ser decifrados por softwares de análise de imagem. Às 11h15, Daniel finalizou a documentação e iniciou o retorno do drone para a base. Durante os 40 minutos de voo de volta, ele não conseguiu pensar em outra coisa, senão nas implicações daquela descoberta. Quantos casos de desaparecimento em mar aberto permaneciam sem solução? Quantas famílias viviam na incerteza? Assim que o drone pousou, Daniel transferiu todas as imagens para seu computador e começou a ampliar os detalhes. Utilizando software especializado, conseguiu limpar digitalmente parte da corrosão e das algas que cobriam o número de registro da embarcação, RJ4C738LC. Uma busca rápida no sistema da Capitania dos Portos confirmou suas suspeitas. Essa era a numeração da lancha Phantom 230, de propriedade de Marcelo Siqueira, desaparecida em 12 de março de 2018. Daniel ficou em silêncio por longos minutos, contemplando as imagens na tela. Ali estava a resposta para uma pergunta que atormentava duas famílias há mais de 5 anos. Não uma resposta completa, mas pelo menos o fim da incerteza mais cruel: não saber. Às 14h30, ele fez a ligação mais difícil de sua carreira profissional, contactando diretamente o capitão dos portos de Angra dos Reis. Capitão Santos, aqui é Daniel Carvalho, do INEA. Senhor, preciso reportar uma descoberta relacionada ao caso do casal desaparecido em 2018. Sim, Marcelo Siqueira e Renata Prado. Encontrei a lancha deles. O silêncio do outro lado da linha durou quase 10 segundos. Tem certeza absoluta? Perguntou o capitão, com a voz carregada de uma mistura de alívio e apreensão. Tenho as imagens, senhor, e confirmei o número de registro. É a embarcação deles, sem dúvida. Na tarde daquele mesmo dia, uma operação de reconhecimento foi organizada. Uma equipe de mergulhadores especializados da Marinha, acompanhada por Daniel e sua documentação aérea, partiu em direção à Pedra do Meio. O que encontraram ali mudaria para sempre a vida de duas famílias e abriria questões que ninguém havia considerado nos últimos 5 anos. A equipe de mergulhadores chegou à Pedra do Meio às 7h30 da manhã seguinte. O mar estava mais calmo do que o usual para a região, permitindo que a embarcação de apoio se posicionasse com segurança próxima ao Recife. O sargento primeiro Roberto Silva, especialista em mergulho técnico, com mais de 15 anos de experiência em recuperação de destroços, liderava a operação. Vamos fazer isso devagar e com muito cuidado, instruiu ele à equipe. Se há pessoas ainda ali embaixo, elas merecem todo o nosso respeito. O primeiro mergulho revelou uma cena que nenhum dos presentes esqueceria. A lancha havia se partido em 2 pontos principais. A proa estava encravada entre 2 formações rochosas, enquanto a popa havia se deslocado cerca de 15 metros, parcialmente enterrada na areia. O motor, desprendido do casco, jazia em uma depressão natural do Recife, coberto por uma camada espessa de vida marinha. Mas foi dentro da cabine da embarcação que os mergulhadores fizeram a descoberta mais impactante: uma bolsa impermeável da marca Dry Bag, do tipo utilizado por navegadores experientes para proteger documentos e eletrônicos durante viagens marítimas. Ela estava presa sob um dos assentos da lancha, protegida dos elementos durante todos esses anos. Quando a bolsa foi aberta na superfície, sob os olhos tensos da equipe de recuperação e do biólogo Daniel, revelou seus segredos preservados: a carteira de Marcelo, com documentos pessoais intactos, o celular de Renata dentro de uma capa impermeável adicional. E, mais intrigante, um pequeno caderno de navegação onde Marcelo anotava coordenadas e observações sobre seus passeios. A última anotação no caderno, feita com a letra característica de Marcelo, estava datada de 12 de março de 2018, 13h40. Recife novo descoberto. Renata encantada. Águas cristalinas. Muitos peixes. Coordenadas 23,0432S, 44,22,18. Vento sudeste aumentando. Melhor voltar depois das 15 horas. O capitão Santos, que acompanhava a operação por rádio desde Angra, autorizou imediatamente uma investigação mais detalhada do local.
Uma segunda equipe de mergulhadores, especializada em arqueologia subaquática, foi acionada para uma busca sistemática na área. Durante 3 dias, mergulhadores vasculharam cada metro quadrado do Recife e seus arredores. No terceiro dia, em uma fenda profunda entre as rochas, a aproximadamente 20 metros da lancha principal, fizeram uma descoberta que deixaria todos em silêncio. 2 coletes salva-vidas, ainda presos pelos cintos de segurança. Um deles continha uma carteira à prova de água com a identidade de Renata Prado. A posição dos coletes e a forma como foram encontrados contavam uma história silenciosa, mas clara. Não havia sinais de violência. Não havia indícios de sabotagem na embarcação. O que havia eram evidências de uma tragédia natural. Uma lancha que provavelmente foi pega por uma mudança súbita nas condições do mar, em uma região onde os recifes submersos podiam ser traiçoeiros mesmo para navegadores experientes. A análise do celular de Renata, realizada por especialistas em recuperação de dados, revelou informações preciosas. Embora o aparelho estivesse danificado pela água, foi possível recuperar várias fotos dos últimos momentos do casal. As imagens mostravam águas cada vez mais agitadas, ondas maiores batendo contra os recifes, e a expressão de Marcelo mudando gradualmente da empolgação para a preocupação. A última foto recuperada, tirada às 14h07, mostrava Marcelo tentando manobrar a lancha entre formações rochosas, com ondas significativamente maiores ao fundo. A expressão no rosto dele era de concentração intensa, a cara de alguém que percebeu que estava navegando em águas mais perigosas do que havia imaginado. A investigação oficial concluiu que a lancha havia sido pega por uma mudança súbita nas condições marítimas. Os registros meteorológicos de 12 de março de 2018 confirmavam que, por volta das 14h, um sistema de baixa pressão não previsto havia passado pela região, causando ondas de até 2 metros de altura em questão de minutos. Para uma lancha do porte da de Marcelo, navegando próxima a recifes em águas relativamente rasas, essa mudança representara uma armadilha mortal. As ondas maiores provavelmente forçaram a embarcação contra as rochas, causando danos estruturais que resultaram no naufrágio. O mais provável, segundo os investigadores, é que Marcelo e Renata tenham conseguido vestir os coletes salva-vidas e abandonar a lancha, mas foram vencidos pelas correntes fortes da região e pela distância até qualquer ponto de apoio. A Pedra do Meio fica isolada por quilômetros de mar aberto, e mesmo nadadores experientes teriam poucas chances de sobrevivência nessas condições. Na tarde de 25 de setembro de 2023, as famílias de Marcelo e Renata foram oficialmente comunicadas sobre as descobertas. Marina chegou de São Paulo no dia seguinte, acompanhada pelos pais de Renata. Dona Isabel e seu Joaquim fizeram a viagem de Paraty em silêncio, segurando as mãos um do outro durante todo o percurso. A reunião na capitania dos portos foi conduzida com delicadeza pelo capitão Santos, que explicou cada detalhe da investigação, mostrou as fotos recuperadas e entregou os pertences encontrados. Não havia mais mistério, não havia mais dúvidas cruéis. Apenas a certeza dolorosa, mas necessária. Pelo menos agora sabemos, sussurrou Marina, abraçada aos pais de Renata. Eles não sofreram, eles estavam felizes até o final. Dona Isabel segurou o caderno de navegação do filho contra o peito e, pela primeira vez em 5 anos, chorou sem tentar se esconder. Não eram mais lágrimas de desespero pela incerteza, mas lágrimas de luto verdadeiro, de quem finalmente podia começar o processo de aceitar e seguir em frente. Seu Joaquim pediu para ver as coordenadas anotadas por Marcelo. Meu filho encontrou um lugar bonito, disse com a voz embargada. Sempre foi isso que ele mais gostava de fazer, descobrir lugares bonitos no mar. O caso foi oficialmente encerrado em outubro de 2023, classificado como acidente de navegação em condições meteorológicas adversas. Os destroços da lancha foram deixados no local onde foram encontrados, servindo agora como um memorial submerso não intencional. Daniel Carvalho, o biólogo que fez a descoberta, continuou seu trabalho de monitoramento, mas nunca esqueceu daquelas imagens que mudaram a vida de 2 famílias. Em seus relatórios científicos subsequentes, ele sempre incluía uma nota especial
sobre a importância da tecnologia de drones, não apenas para a conservação marinha, mas também para trazer paz àqueles que perderam pessoas queridas no mar. Marina retornou para São Paulo, mas passou a visitar Angra dos Reis todo mês de março. Não mais procurando, mas simplesmente lembrando. Ela organizou uma pequena cerimônia na praia de onde Marcelo e Renata partiram pela última vez, onde familiares e amigos puderam finalmente se despedir adequadamente. O mar, que por 5 anos havia guardado seus segredos com crueldade, finalmente havia devolvido o que era necessário, não os corpos, mas as respostas. E às vezes, para quem fica, as respostas são suficientes para que a vida possa recomeçar, carregando para sempre o amor e as lembranças daqueles que partiram em uma manhã ensolarada de março em busca de lugares bonitos que apenas eles dois conheceriam.